Exercício 7. Calcule a integral de e até mais infinito de 1 sobre x logaritmo ao cubo de x dx, se ela convergir. Então temos uma integral imprópria, uma função contínua, no intervalo que vai de e até mais infinito, um intervalo ilimitado. A única descontinuidade dessa função é no x igual a zero, que está excluído do intervalo de integração. Para examinar a integral imprópria, primeiro vamos examinar a integral própria de e até um número b qualquer, b maior do que e. Então, vamos integrar usando a substituição u igual a logaritmo de x. Dessa forma, então, du é a derivada de logaritmo de x, 1 sobre x vezes dx. Limites de integração, limite inferior é x igual a e, então corresponde ao u igual a logaritmo de e, que é 1. Se x for b, o limite superior de integração, então u é o logaritmo de b. Então, na variável u, a integral vai de 1 até o logaritmo de b, e a função a ser integrada é 1 sobre u ao cubo, que corresponde ao termo 1 sobre logaritmo ao cubo de x, já que dx sobre x corresponde ao termo du. Então, reescrevendo a função 1 sobre u ao cubo como u na menos 3, fica mais fácil de integrar pela regra da potência, né? Então, usando o teorema fundamental do cálculo, antiderivada u na menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, ou seja, u na menos 2 sobre menos 2, de 1 até logaritmo de b. Vou reescrever ali o termo dentro do colchete como 1 sobre 2 u ao quadrado. Eu eliminei o sinal de menos, revertendo a ordem de integração. Agora vamos de logaritmo de b até 1. Então, fazendo u igual a 1 e depois fazendo u igual a logaritmo de b e subtraindo, temos aí o valor da integral própria para qualquer valor de b. Então, agora vamos considerar a integral imprópria. A integral imprópria de e até mais infinito, na função 1 sobre x logaritmo ao cubo de x dx. Se convergir, ela deve ser, então, limite quando b tende a mais infinito da integral própria, de e até b, da mesma função, sobre x logaritmo ao cubo de x. Essa integral nós já calculamos, né? Essa integral está ali representada, é 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 logaritmo ao quadrado de b. Então agora temos que calcular o limite quando b tende ao infinito dessa expressão. Quando, usando a propriedade dos limites, né, se fica 1 meio menos 1 meio, que é a constante, vezes o limite quando b tende a mais infinito da função 1 sobre logaritmo ao quadrado de b. Quando b tende a mais infinito, o logaritmo de b, embora lentamente, tenderá a mais infinito também. Então, o logaritmo ao quadrado de b tende a mais infinito. Então, 1 sobre o logaritmo ao quadrado de b tende a zero. Então, o limite que estamos calculando é simplesmente igual a 1 meio, e esse é o valor, então, da integral imprópria. Exercício 9, calcula a integral de menos infinito até zero da função 1 sobre 2x menos 1 ao cubo dx, se ela convergir. Então temos uma integral imprópria, um intervalo de integração ilimitado, vai de menos infinito até zero, a função é contínua. Note que o único ponto de descontinuidade da função 1 sobre 2x menos 1 ao cubo é o ponto x igual a 1 meio, que está fora do intervalo de integração. Então a função é contínua no intervalo ilimitado, então uma integral imprópria. Vamos considerar a integral própria, que vai de b até zero, para depois considerarmos o limite quando b tender a menos infinito. Então, integrando então de b até zero, a função 1 sobre 2x menos 1 ao cubo, vamos fazer a mudança de variável, a substituição u igual a 2x menos 1. Dessa forma, du é a derivada de 2x menos 1, que é 2 vezes dx. Assim, dx é 1 meio vezes du. Limite de integração, quando x é igual a b, então u é 2b menos 1, já que u é 2x menos 1. Quando x for zero, então u é 2 vezes 0 menos 1, que é menos 1. Portanto, a integral na variável u é de 2b menos 1 até menos 1, da função 1 sobre 1 ao cubo, que corresponde ao termo 1 sobre 2x menos 1 ao cubo, e o termo dx corresponde ao termo 1 meio vezes du. Já colocando a constante 1 meio lá para fora, então integrando de 2b menos 1 até menos 1 na função, ao invés de u
1 sobre u ao cubo eu escrevo u na menos 3, para ficar mais fácil de usar o teorema fundamental do cálculo, usar a regra da potência para achar a antiderivada de u na menos 3, que é u na menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, ou seja, u na menos 2 sobre menos 2, que está sendo integrado então de 2b menos 1 até menos 1, multiplicada pela constante 1 meio. Então eu reescrevo essa expressão da seguinte forma: aquele denominador 2 eu puxo lá para fora, fica então 1/4, o sinal de menos eu faço ele desaparecer, revertendo a ordem de integração, né? Então integro de menos 1 até 2b menos 1, e escrevo u na menos 2 como sendo 1 sobre u ao quadrado. Então agora fazendo u igual a 2b menos 1 e depois fazendo u igual a menos 1 e subtraindo, eu tenho ali o valor da integral própria de b até 0 da nossa função. Então agora vamos considerar a integral imprópria, que é o limite. Então, se existir o limite quando b tende a menos infinito da integral própria de b até 0 da função sobre 2x menos 1 ao cubo. Essa integral nós acabamos de calcular, está lá no quadrado verde, né? Essa é 1/4 vezes aquela expressão que depende de b, 1 sobre 2b menos 1 ao quadrado menos 1. Quando b tende a menos, botando a constante lá para fora, então agora vamos fazer o b tendendo a menos infinito, né? Obviamente, quando b tende a menos infinito, como estamos elevando ao quadrado, o denominador tende a tender a mais infinito, e a fração 1 sobre 2b menos 1 ao quadrado tenderá a 0. Então nós temos 0 menos 1 é o valor da expressão dentro do parênteses, portanto, menos 1/4 é o valor deste limite, portanto a integral é uma integral convergente e o seu valor é igual a menos 1/4. Exercício 13, calcule a integral de menos até mais infinito da função x. Então, integral de menos infinito até mais infinito de x dx, se ela convergir. Então, obviamente, é uma integral imprópria, um intervalo é limitado, né? É um intervalo ilimitado, de menos até mais infinito. Em toda a reta real, vamos integrar a função identidade. Vamos observar, lembrar que a integral de menos até mais infinito de x dx ela converge por definição se ambas as integrais, integral de menos infinito até 0 de x dx e a integral de 0 até mais infinito de x dx convergirem. Então, a nossa integral de toda a reta real ela converge se e somente se as duas integrais convergirem, né? De menos infinito até 0 e de 0 até mais infinito. Então vamos calcular a integral própria de 0 até b de x dx para depois fazer b tender a mais infinito para então acessar a integral de 0 até mais infinito de x dx. Temos então, é fácil de integrar essa função de identidade, a antiderivada x² sobre 2, então de 0 até b, faço x igual a b, depois faço x igual a 0 e subtraio, obviamente, o valor dessa integral própria é b ao quadrado sobre 2. Assim, o limite dessa integral, limite quando b tende a mais infinito, da integral própria de 0 até b de x dx, é o limite da expressão b ao quadrado sobre 2, quando b tende a mais infinito, e obviamente esse limite não existe, esse limite é mais infinito, o que indica então que a integral de 0 até mais infinito da nossa função x, a nossa função identidade, ela é divergente. Portanto, a integral de menos até mais infinito de x dx, ela diverge, nem preciso calcular a outra, né? Importante dizer então que basta uma divergir para que a integral então de toda a reta real divirja. Exercício 15, calcula a integral de menos até mais infinito de x sobre x² mais 3 ao quadrado dx, se ela convergir. Então, integral imprópria, obviamente, um intervalo ilimitado, estamos integrando em toda a reta real a função contínua x sobre x² mais 3 ao quadrado. Então, vamos lembrar que, por definição, essa integral de menos até mais infinito dessa função ela será convergente se e somente se
ambas essas integrais impróprias convergirem. A integral imprópria de menos infinito até zero da nossa função x sobre x quadrado mais 3 ao quadrado e a integral imprópria de zero até mais infinito da nossa função x sobre x quadrado mais 3 ao quadrado. Então ambas essas integrais devem convergir. Se isso acontecer, então o valor da integral imprópria na toda a reta real será a soma dessas duas integrais. Então vamos examinar primeiro a integral indefinida, para podermos integrar com mais facilidade, considerar com mais facilidade as integrais impróprias, tanto de menos infinito até zero, quanto de zero até mais infinito. Então, antiderivada, uma integral indefinida de x sobre x2 mais 3 ao quadrado, eu faço a substituição u igual a x quadrado mais 3, então du é a derivada de x2 mais 3, que é 2x vezes dx. Assim, então, eu tenho que x dx é 1 meio du. Então, fazendo a substituição, o termo 1 sobre x quadrado mais 3 ao quadrado fica simplesmente 1 sobre u ao quadrado e x dx é 1 meio vezes du. Jogando a constante 1 meio lá para fora, escrevendo o termo 1 sobre u ao quadrado como 1 na menos 2, temos agora que integrar a função 1 na menos 2, isso é fácil, isso é 1 na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, né? Essa é a antiderivada básica que eu coloquei ali, multiplicada pelo 1 meio, a constante que estava lá fora, e adiciono então a constante de integração. Eu posso reescrever então essa antiderivada como menos 1 sobre 2u mais uma constante arbitrária c. Então agora podemos considerar, depois que agora voltamos para a variável x, né, já que u é igual a x quadrado mais 3, então essa antiderivada é menos 1 sobre 2x quadrado mais 3 mais uma constante qualquer. Então agora vamos ao cálculo das integrais impróprias. A integral imprópria de zero até mais infinito. Para isso, primeiro eu vou considerar então a integral própria de zero até b, para depois fazer o limite quando b tende a mais infinito. Integral própria de 0 até b, vou usar o teorema fundamental do cálculo, já que acabamos de calcular ali a integral indefinida dela, né? Então temos a antiderivada básica, que eu coloquei dentro do colchete, menos 1 sobre 2x quadrado mais 3, de 0 até b. Então eu faço x igual a b, depois faço x igual a 0 e subtraio, ou posso eliminar ali, simplificar, né? Eliminar o sinal de menos, e reverter a ordem de integração, colocar a constante 1 meio lá para fora, agora sim faço x igual a 0, depois faço x igual a b e subtraio, então obtenho o valor 1 meio vezes 1 terço menos 1 sobre b quadrado mais 3. Então agora vamos considerar a integral imprópria de 0 até mais infinito dessa função, então por definição, se ela convergir, deve ser o limite, se existir, dessa integral própria de 0 até b, que acabamos de calcular. Então, o limite daquela expressão, 1 meio vezes 1 terço menos 1 sobre b ao quadrado mais 3, quando b tende a mais infinito. Quando b tende a mais infinito, obviamente o denominador vai tender a mais infinito e o numerador constante, então a fração tende a zero. Então, aquele termo dentro do parênteses tende a 1 terço menos 0, ou seja, 1 terço que multiplicado por 1 meio dá 1 sexto. Então, esse é o valor do limite, que então é o valor da integral imprópria. A integral imprópria de 0 até mais infinito converge para 1 sexto. Agora vamos para a integral imprópria de menos infinito até 0. Então, para isso, vamos considerar a integral própria de c até 0. Então, integrando de c até 0, a antiderivada básica já vimos calculado, está ali dentro do colchete, menos 1 sobre 2x ao cubo mais 3, integrada de c até 0. Coloco a constante 1 meio lá para fora, reverto a ordem de integração, elimino o sinal de menos, agora sim faço x igual a c, depois faço x igual a 0 e subtraio, obtenho a expressão 1 meio vezes 1 sobre c ao quadrado mais 3 menos 1 terço. Então, agora vamos fazer o limite, né, considerar então a integral imprópria, então que é por definição o limite quando c tende a menos infinito, se existir, da integral
própria de c até zero da nossa função. Isso acabamos de calcular, então esse é o limite quando c tende a menos infinito daquela expressão 1 meio vezes 1 sobre c2 mais 3 menos 1 terço. Quando c tende a menos infinito, c quadrado tende a mais infinito, portanto c quadrado mais 3 tende a mais infinito, e assim a fração 1 sobre c quadrado mais 3 tende a zero quando c tender a menos infinito, e assim o nosso limite será menos 1/6. Consequentemente, a nossa integral imprópria de menos infinito até zero converge e ela vale menos 1/6. Dessa forma, então, a integral imprópria em toda a reta real, de menos infinito a mais infinito, que nos interessa, né? Temos que calcular, ela existe, ela converge e ela é a soma das duas integrais. Ambas são convergentes. A primeira integral converge para menos 1/6, a segunda integral converge para 1/6, a soma é zero, então posso dizer que a nossa integral converge e o valor dela é zero. Exercício 19, calcula a integral de 0 a π sobre 2 de tangente de x dx se ela converger. Aí está o gráfico da função tangente de x. Eu ilustrei o gráfico aí de menos π sobre 2 até π sobre 2 para realmente ilustrar as assíntotas horizontais, as descontinuidades dessa função tangente de x que ocorrem nesses pontos aí, menos π sobre 2 e π sobre 2. Nos interessa particularmente a descontinuidade em π sobre 2. Então ela é uma função descontínua, com descontinuidade infinita, ela tende a mais infinito no π sobre 2, então essa região aí que temos que considerar é uma região ilimitada, né? A região debaixo do gráfico da função no intervalo que vai de 0 a π sobre 2. Né? Essa é uma área, estaremos calculando então uma área de uma região ilimitada, essa área pode convergir ou não. Então, para isso, então, vamos considerar a integral própria, né, de 0 até b, onde b é um número menor que π sobre 2, né, da função tangente de x. Depois vamos fazer o limite para o b tender ao b tender a π sobre 2 pela esquerda. Para integrar a função tangente, eu vou lembrar que tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Então aí eu vou fazer a mudança de variável, u igual a cosseno de x, assim du é menos seno de x dx, né? Já que a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Assim eu vou escrever seno de x dx como menos 1 vezes du. O limite de integração x igual a zero corresponde a u igual a cosseno de zero, que é 1, limite inferior, então, de integração na variável u, e o limite superior é u igual a cosseno de b, já que o limite superior na variável x é b. Então, na variável u, a integral vai de 1 até cosseno de b, a função é 1 sobre cosseno, então é 1 sobre u, e seno de x é reescrito como menos 1 vezes du. Então, eliminando o sinal de menos, revertendo a ordem de integração, então integramos de cosseno de b até 1 a função 1 sobre u du. Antiderivada de 1 sobre u, logaritmo do módulo de u, então integramos de cosseno de b até 1, então ficamos com logaritmo de 1 menos logaritmo do cosseno de b. Logaritmo de 1 é zero, então essa integral própria é menos o logaritmo do cosseno de b. Então o limite, quando b tende a π sobre 2 pela esquerda, se existir o limite dessa integral própria, será então o valor da nossa integral imprópria de 0 a π sobre 2. Então, esse é o limite da expressão aqui que acabamos de calcular, aquele menos logaritmo do módulo do cosseno de b. Né? Então, para calcular esse limite, eu vou fazer a mudança de variável t igual a cosseno de b. Então, quando b tende a π sobre 2 pela esquerda, por valores de π sobre 2, mas menores que π sobre 2, o cosseno de b vai tender a zero, mas sempre por valores positivos. Então, t estará tendendo a zero mais. Então, o nosso limite ficará, então, limite, quando t tende a zero mais, de menos logaritmo, ao invés de cosseno de b, então eu coloco t. Então, isso é menos vezes
aquele o menos que está multiplicando o logaritmo, e quando o t tende a zero pela direita, o logaritmo de t, o logaritmo do módulo de t, o logaritmo de t, tende a menos infinito, né? A função logaritmo tende a menos infinito no zero pela direita, então eu fico com menos vezes menos mais infinito, o que me diz então que a integral é divergente, né? Então a integral de 0 a π sobre 2 da tangente de x dx, ela diverge. Exercício 23, calcula a integral de π sobre 3 até π sobre 2 da função seno de x sobre a raiz de 1 menos 2 cosseno de x dx, se ela convergir. Eu vou notar aqui o seguinte, que a expressão que aparece no denominador da função, ali a raiz, o radicando, né, a expressão que aparece dentro do radical é 1 menos 2 cosseno de x, e essa expressão ela se anula em x igual a π sobre 3, o que vai anular o denominador da fração, né? 1 menos 2 cosseno de π sobre 3 é 1 menos 2, 1 menos 2 vezes 1 meio, né? Cosseno de π sobre 3 é 1 meio, então isso dá 1 menos 1, que dá 0. Note que o numerador da função seno de x não se anula em π sobre 3, então temos uma fração cujo numerador não se anula em π sobre 3 e o denominador sim, então temos uma descontinuidade infinita justamente no limite inferior de integração, que é π sobre 3. Por isso vamos considerar primeiro a integral própria para um b maior que π sobre 3, a integral própria de b até π sobre 2 da função seno de x sobre a raiz de 1 menos 2 cosseno x. Vamos resolver essa integral própria com a substituição u igual a 1 menos 2 cosseno x, portanto du é 2 vezes seno de x dx. Dessa forma, seno de x dx é substituído por 1 meio vezes du. Limite inferior de integração é x igual a b, então u igual a 1 menos 2 cosseno b. E o limite superior, x igual a π sobre 2, então u igual a 1 menos 2 vezes o cosseno de π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0, portanto o limite superior de integração na variável u é 1. Então vamos integrar de 1 menos 2 cosseno b até 1 a função 1 sobre raiz de u, que corresponde a 1 sobre raiz de 1 menos 2 cosseno x, vezes 1 meio du. 1 meio du corresponde ao termo seno de x dx. Note que a derivada da raiz quadrada de u é exatamente o integrando ali, né? A derivada de raiz quadrada de u como função de u é 1 sobre 2 raiz de u. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral aí pode ser calculada assim, né? Eu pego a raiz quadrada de u, que é uma das antiderivadas dessa função, e avalio ela entre 1 menos 2 cosseno b e 1. Então, fazendo u igual a 1 e depois fazendo u igual a 1 menos 2 cosseno b, eu obtenho então a expressão 1 menos a raiz quadrada de 1 menos 2 cosseno b. Então esse é o valor da integral própria de b até π sobre 2. Então agora vamos considerar a integral imprópria. Então a integral imprópria de π sobre 3 até π sobre 2 será o limite, quando b tende a π sobre 3 pela direita, da integral própria que acabamos de calcular, se esse limite existir, obviamente. Então esse é o limite, quando b tende a π sobre 3 pela direita, da expressão 1 menos a raiz de 1 menos 2 cosseno b. Então aqui esse limite não há problema nenhum para calcular, posso fazer b igual a o b igual a π sobre 3, né? Então fica 1 menos a raiz de 1 menos 2 cosseno de π sobre 3, cosseno de π sobre 3 é 1 meio, então fica 1 menos 1, que dá 0 ali na raiz, então sobra apenas 1 menos 0, né, que dá 1. Então essa integral imprópria de π sobre 3 até π sobre 2 do seno de x sobre raiz de 1 menos 2 cosseno de x dx, ela é uma integral convergente e seu valor é igual a 1. Exercício 31, calcula a integral de 0 até 1 da função 1 sobre raiz de x vezes x mais 1 dx, se ela convergir. Então, claramente aqui temos uma função que ela tem uma descontinuidade infinita no x igual a 0, já que o denominador ali é 0, quando x tende a 0, e o numerador é constante igual a 1. Então, vamos considerar a integral própria para um b positivo
integral própria de b até 1 da função 1 sobre raiz de x vezes x mais 1. Para resolver essa integral, fazer a substituição u igual a raiz de x. Então, nesse caso, x é igual a u ao quadrado, né? Então, du é 1 sobre 2 raiz de x du, e assim dx é 2 raiz de x du, que então pode ser expresso como 2 vezes u du. Limites de integração, limite inferior é x igual a b, então na variável u isso é raiz de b. Limite superior é x igual a 1, então na variável u, raiz de 1, que é igual a 1. Então, integral na variável u vai de raiz de b até 1. O termo 1 sobre u corresponde ao termo 1 sobre a raiz de x, e o termo 1 sobre u quadrado mais 1 corresponde ao termo 1 sobre x mais 1. Já o termo 2u du corresponde ao termo dx. Então podemos simplificar ali u no numerador e do denominador. Já vamos colocar a constante 2 lá para fora. Então ficamos com a integral de raiz de b até 1 da função 1 sobre raiz quadrada de 1, da função 1 sobre u ao quadrado mais 1. Essa função é fácil de integrar, esse é o integral dessa função 1 sobre u quadrado mais 1 é o arco tangente, mais qualquer constante, então tomamos a antiderivada mais simples, o arco tangente de u entre raiz de b e 1. Ainda multiplicada pela constante 2 lá fora do colchete. Então temos duas vezes o arco tangente de 1 menos o arco tangente de b. O arco tangente de 1 é π sobre 4, então temos duas vezes o π sobre 4 menos o arco tangente de b. Então agora vamos para a integral imprópria de 0 até 1 da função 1 sobre raiz de x, x mais 1 dx. Essa integral imprópria, se existir, será então um limite quando b tende a 0 pela direita da integral própria que acabamos de calcular. Essa integral própria, então, tem o valor 2 vezes π sobre 4 menos o arco tangente de raiz de b. Então calculamos o limite quando b tende a 0 pela direita dessa expressão. Então, fazendo b igual a 0, né, considerando b igual a 0 na expressão, ali não há problema nenhum, então ficamos com 2 vezes π sobre 4, arco tangente de raiz de 0, isso é o arco tangente de 0, que é 0. Então, isso dá 2 vezes π sobre 4, que é π sobre 2. Portanto, a nossa integral imprópria ela é convergente e seu valor é π sobre 2. Exercício 37, faça a substituição u e calcule a integral definida resultante. Temos a integral de 0 até mais infinito da função n menos raiz de x sobre raiz de x dx, e a substituição recomendada então é u igual a raiz de x. Essa é a substituição que temos que fazer na integral imprópria. Temos a integral de 0 até mais infinito de n menos raiz de x, sobre raiz de x. Vamos então fazer a substituição ali recomendada, u igual a raiz quadrada de x. Dessa forma, du, a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x vezes dx, né? Então, o termo dx sobre raiz de x, ou 1 sobre raiz de x dx, pode ser substituído por 2 vezes du. Limite inferior de integração, x igual a 0. Quando x é 0, u, que é a raiz de x, então a raiz de 0, que é 0. Limite superior de integração é mais infinito, então quando x tende a mais infinito, o u, que é a raiz de x tende também a mais infinito quando o x tende a mais infinito. Ou seja, o limite da raiz quadrada de x quando o x tende a mais infinito é a mais infinito, portanto, na variável u, a integral também é de 0 até mais infinito. Só que n menos raiz de x fica escrito como n menos u, dx, 1 sobre raiz de x dx é simplesmente 2u. Então temos ali a constante 2 lá fora, a integral imprópria de 0 até mais infinito de n menos u du. Essa integral é dada pelo limite, quando b tende a mais infinito, da integral própria de 0 até b de n menos u du, se esse limite existir. Essa integral própria ela é bem fácil de calcular, né? A integral
própria de 0 até b de e na menos u du, coloco ali dentro do colchete a antiderivada básica da função e na menos u, que é menos e na menos u, então integro de 0 até b, depois calculo o limite quando b tende a mais infinito e multiplico por 2, então isso dá 2 vezes o limite quando b tende a mais infinito, então fazendo u igual a b e depois fazendo u igual a 0 e subtraindo, né, temos ali dentro do parênteses a expressão que teremos que calcular o limite, que é 1 menos e na menos b. Quando b tende a mais infinito, a exponencial e na menos b, a exponencial com decaimento, ela tende a zero, né? Então esse limite é zero, então eu tenho 2 vezes 1 menos 0, que é 2 vezes 1, que dá 2. Portanto, a nossa integral imprópria, ela é uma integral imprópria convergente e seu valor é igual a 2. Exercício 39, faça a substituição u e calcule a integral definida resultante. Então temos a integral imprópria de 0 até mais infinito da função e na menos x sobre a raiz de 1 menos e na menos x, e a substituição sugerida ali é fazer u igual a 1 menos e na menos x. Então temos aí a nossa integral imprópria de e na menos x sobre a raiz de 1 menos e na menos x. Vamos fazer a substituição u igual a 1 menos e na menos x. Dessa forma, du é derivada de 1 menos e na menos x, é simplesmente e na menos x. Então, du é e na menos x dx. Limite inferior de integração x igual a 0 corresponde a u igual a 1 menos e na 0, que é 1 menos 1 dá 0. Limite superior, quando x tende a mais infinito, u vai tender a 1, né? Já que a expressão u correspondente a u é 1 menos e na menos x. Então, quando x tende a mais infinito, e na menos x tende a 0. Então, temos 1 menos 0, que é 1. Então, a integral na variável u é de 0 até 1, e ela é da expressão, a função 1 sobre raiz de u, que corresponde ao termo 1 sobre a raiz de 1 menos e na menos x. O termo e na menos x dx é simplesmente substituído por du. Então agora vamos observar que ela é uma integral imprópria, justamente a impropriedade dela é no u igual a 0, né? Então para o cálculo dessa integral imprópria, vamos calcular então o limite quando b tender a 0 pela direita da integral própria de b até 1, onde b é um número maior que 0, na integral própria, portanto, de b até 1 da função 1 sobre raiz de u du, já que neste intervalo, para um número positivo até 1, a função, obviamente, 1 sobre raiz de u, ela é contínua. Então, para a integração dessa função, eu observo que eu posso multiplicar e dividir por 2, vai ser conveniente, então multiplicando por 2 fora da integral e dividindo por 2 dentro da integral, agora o integrando é 1 sobre 2 raiz de u. A vantagem de ter esse integrando 1 sobre 2 raiz de u é que a antiderivada dessa função 1 sobre 2 raiz de u é raiz quadrada de u mais qualquer constante c. Então eu posso usar raiz quadrada de u como antiderivada ali dentro do colchete entre b e 1 e depois calcular o limite, então quando b tender a 0 pela direita e multiplicar por 2. Então, fazendo isso, então temos 2 vezes o limite de quando b tender a 0 pela direita, então a expressão no colchete então ficou 1 menos a raiz de b, então fazendo b tender a 0, teremos aquele limite ali que é obviamente 0, então nossa integral é convergente, a integral imprópria de e na menos x sobre a raiz de 1 menos e na menos x dx, ela é convergente e seu valor é 2. Exercício 47. Use a regra de L'Hopital para ajudar a calcular a integral imprópria de 0 até 1 do logaritmo de x dx. A impropriedade dessa integral reside justamente no limite inferior de integração, já que a função logaritmo de x tende a menos infinito quando x tende a 0 pela direita, então tem uma descontinuidade infinita em x igual a 0. Então para isso nós vamos calcular a integral própria de b até 1, onde b é qualquer número positivo, então do logaritmo de x dx.
Para calcular essa integral própria, nós vamos usar a integração por partes. A integração por partes é aplicada ali usando u igual a logaritmo de x, portanto du é 1 sobre x dx, e dv igual a dx. Dessa forma, v igual a x mais qualquer constante c, que eu tomo como sendo zero a constante, para ser então, o valor, a função v é a mais simples possível. Então, usando agora que a integral de udv é uv menos a integral de v du, temos a integração por partes. Aquela expressão ali dentro do colchete x é u vezes v, então de 1 sobre de b até 1, e menos a integral de b até 1 de v du. Então, simplificando ali x dentro da integral, então fazendo x igual a 1 e depois x igual a b dentro do colchete e subtraindo, né, temos ali o logaritmo de 1, que é 0, né, e ficamos com a integral, então ficamos com b vezes logaritmo de menos b logaritmo de b, menos a integral de b até 1 da função constante 1. Essa integral é fácil, a antiderivada ali é x, entre b e 1, então fazendo a conta, temos aí o valor da integral própria, de b até 1 do logaritmo de x dx, então que é menos b logaritmo de b mais b menos 1. Então, agora sim podemos considerar então o limite quando b tende a zero pela direita. Eu vou precisar, para fazer aquela conta, para fazer calcular o limite quando b tende a zero pela direita daquela expressão toda, eu vou precisar do limite da primeira parcela, que é b logaritmo de b, né? Então, aqui que reside a regra de L'Hopital. Não posso usar ainda a regra de L'Hopital, porque esse é um limite do tipo zero mais infinito, uma impropriedade do tipo zero vezes infinito, uma forma indefinida, né, do tipo zero vezes infinito, porque b está tendendo a zero e o logaritmo de b tende a menos infinito. Então, mas eu posso reescrever esse termo assim, como logaritmo de b dividido por 1 sobre b. Agora, quando b tender a zero, 1 sobre b tende a infinito e o logaritmo de b tende a menos infinito. Então, agora sim eu tenho um limite do tipo infinito sobre infinito. Então, aqui que entra a regra de L'Hopital. Calculo o limite quando b tender a zero pela direita do quociente das derivadas, né? Então, derivo o numerador e derivo o denominador e calculo o limite quando b tende a zero mais. Derivando o numerador, temos 1 sobre b, e derivando o denominador, temos menos 1 sobre b quadrado. Então, antes do limite, ali eu simplifico um pouco, né? Fica o limite quando b tende a zero mais de b quadrado sobre b, então, menos o limite da expressão b, né, da função identidade b, quando b tende a zero mais, isso obviamente dá zero. Então, agora posso calcular a integral imprópria de 0 até 1 do logaritmo de x dx. Esse então é o limite quando b tende a zero mais, a zero pela direita, da integral própria de b até 1 do logaritmo de x dx. Então, calculamos esse limite lá em cima, isso dá essa integral própria, perdão. Então, temos que calcular o limite quando b tende a zero pela direita da expressão menos b logaritmo de b mais b menos 1. Então, isso dá pelas propriedades dos limites, menos o limite quando b tende a zero pela direita da expressão b ln de b, que já tratamos acima, mais o limite de b quando b tende a zero mais, menos 1. Então, esse limite tende a zero, usamos a regra de L'Hopital para obter esse valor. Esse limite, obviamente, é zero. Então, só nos resta menos 1, esse é o valor, então, da integral imprópria. A integral imprópria do logaritmo de x de 0 até 1, ela é uma integral convergente e o seu valor é menos 1. Exercício 51 suponha que a região entre o eixo x e a curva y igual a n a menos x, com x maior ou igual que zero, gira em torno do eixo x. No item A, encontre o volume do sólido que é gerado, e no item B, encontre a área da superfície do sólido. Então, solução para o item A, vamos encontrar então o volume do sólido, a região que dá origem a esse sólido gerado em torno do eixo x, é essa região compreendida entre a curva n a menos x, com o x positivo, né? Então,
Isso, então, essa região aí ilustrada aí na figura, que vai ser então girada em torno do eixo do x, dando origem ao sólido de revolução, que vamos calcular o volume. Para isso, vamos usar o método do fatiamento, considerar então a seção transversal perpendicular ao eixo de rotação, cortar então a superfície, o sólido naquele ponto x, para x maior ou igual que zero. Então isso corresponde a um disco de raio E na menos x. Então a seção transversal é um disco de raio R de x, onde R de x é E na menos x. A área da seção transversal, então, é a área do disco de raio R de x, π vezes R de x ao quadrado, então π vezes E na menos x ao quadrado, que eu posso escrever como π vezes E na menos 2x. Assim, o volume é a integral imprópria, né, que já estamos considerando uma região ilimitada, a integral de zero até mais infinito da área da seção transversal, né, de x. Então, a integral de zero até mais infinito da função π e na menos 2x. Então, isso é π vezes a integral de zero até mais infinito de e na menos 2x dx. Essa é a integral imprópria que temos que calcular agora. Então, vamos calcular a integral própria de 0 até b, um número positivo qualquer, e depois fazer b tender a mais infinito. Então, temos π vezes o limite, quando b tende a mais infinito, da integral própria de e na menos 2x dx. Essa integral própria é fácil de calcular pelo teorema fundamental do cálculo, da lei do colchete antiderivada básica da função e na menos 2x, que é menos e na menos 2x sobre 2, então integrada de 0 até b. Então, fazendo isso, temos π vezes o limite, quando b tende a mais infinito. Eu fiz b igual a zero, depois fiz x igual a b, depois fiz x igual a zero e subtraí. Então, o resultado ali é 1 meio menos e na menos 2b sobre 2. Então, agora fazendo o limite, quando b tende a mais infinito, eu observo que a exponencial com decaimento para b positivo, b é positivo, b está tendendo a mais infinito, a exponencial com decaimento tenderá a zero, então aquele limite ali é zero, nos resta então apenas o valor π sobre 2, e esse então é o valor do volume do sólido. Para o item B, então, vamos encontrar a área de superfície do sólido. A função e na menos x, sua derivada é menos e na menos x. Então, a área de superfície do sólido é π vezes 1 ao quadrado. Esse corresponde a um disco de raio 1. Essa é a área da base. E a integral de 0 até mais infinito da função 2π e na menos x raiz quadrada de 1 menos e na menos x ao quadrado. Isso corresponde então à área lateral, né? Então é 2 vezes π f de x raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Essa é a área lateral da superfície. Então, temos π mais 2π, a constante sai para fora, integral de 0 até mais infinito de e na menos x vezes a raiz quadrada de 1 mais e na menos 2x. Vamos fazer a substituição u igual a e na menos x, portanto e na menos 2x é u ao quadrado. Dessa forma, então, du é menos e na menos x dx, e assim e na menos x dx, que é o que eu tenho lá na integral, é simplesmente igual a du. Limite inferior de integração, x igual a zero, corresponde a e na zero, então u igual a 1. Limite superior de integração, quando x tende a mais infinito, e na menos x tende a zero, né? Então o limite superior de integração é zero. Então na variável u a integral vai de 1 até zero. Então temos π mais 2π vezes a integral de 1 até zero da função raiz quadrada de 1 mais o quadrado, que corresponde então à raiz quadrada de 1 mais e na menos 2x, e o termo e na menos x dx corresponde então ao menos 1 vezes du. Eliminando o sinal de menos, revertendo a ordem de integração, temos então π mais 2 vezes π vezes a integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 mais o quadrado.
Então, essa é a integral. Nós vamos calcular a integral indefinida para poder usar o termo fundamental do cálculo, né? Então, essa é uma integral própria, né? Não há problema nenhum ali, né? Na função 1 mais a raiz quadrada de 1 mais o quadrado, de 0 até 1. Então, nós vamos integrar usando o termo fundamental do cálculo. Então, vamos achar uma antiderivada dessa função. Então, vamos calcular ali, usando a mudança de variável tangente de θ igual a u. Dessa forma, a raiz quadrada de 1 mais o quadrado é a raiz quadrada de 1 mais a tangente ao quadrado de θ, que é a secante de θ. Então, du é secante ao quadrado de θ dθ, que é a derivada da tangente, né? Então, na variável θ, a função fica, o integrando fica, ao invés da raiz de 1 mais o quadrado é secante de θ, e ao invés de du é secante ao quadrado de θ dθ. Então, essa é a integral da secante ao cubo de θ dθ. Então, essa integral nós tiramos direto da tabela de integração. Então, isso dá secante de θ tangente de θ sobre 2, mais o logaritmo do módulo da secante de θ mais a tangente de θ sobre 2, mais qualquer constante c. Temos que integrar, vamos expressar isso em termos de u, né, que é a nossa variável, né? Então, em termos de u, considerando aquele triângulo retângulo com catetos 1 e u, um ângulo agudo θ, então a hipotenusa vale raiz quadrada de 1 mais u quadrado. Dessa forma, então, a secante de θ é raiz quadrada de 1 mais u quadrado, já que a secante de θ é a hipotenusa sobre o cateto adjacente vale 1, né? Então, a secante de θ é simplesmente a hipotenusa. Então, a tangente de θ é igual a... Lembrando que a tangente de θ é igual a u, então, secante de θ é transformada em raiz quadrada de 1 mais u quadrado, tangente de θ é u, então temos u vezes a raiz de 1 mais u quadrado sobre 2, mais o logaritmo de u, que é a tangente de θ, mais a raiz de 1 mais u quadrado, que é a secante de θ, sobre 2. Então, essa é a antiderivada que vamos usar para integrar de 0 até 1, agora a raiz quadrada de 1 mais o 2. Então, aquela conta, não, seguindo a conta, né, então temos lá o quadrado verde, onde temos lá a expressão que vai nos dar a área de superfície do sólido, que é π mais 2 vezes π vezes aquela integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 mais o 2. Então, isso eu tenho S igual a π mais 2π vezes a integral de 0 até 1 da raiz de 1 mais o quadrado. Agora temos todos os elementos para fazer a integração. Então, temos π mais 2 vezes π dentro do colchete, então eu coloco a antiderivada que acabamos de calcular. Então, de 0 até 1, depois faço o igual a 1, faço o igual a 0 e subtraio. Então, esse é o valor, depois de simplificado, né? π vezes 1 mais raiz de 2 mais o logaritmo de 1 mais raiz de 2. Esse deve ser, então, o valor da área da superfície do sólido.